Boa tarde, meus amados irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Meus amados irmãos, diz o Senhor amado Jesus desde sempre, desde a criação, usando os seus ungidos, seus servos sobre esta terra. Deus sempre usa um servo usado em cada ponto deste mundo. Quando vós estava no jardim do Éden, vós era santo, mas depois que vós comeu, que o Adão e Eva comeu do fruto proibido, que não era para comer, aí se tornaram imundos, porque foram expulsos do jardim do Éden. Então se tornaram mortos. Então, meus amados irmãos, o mundo está morto espiritualmente, porque depois que eles foram expulsos, se tornaram mortos sem o Espírito Santo de Deus, eles se tornaram mortos espiritualmente sem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo saiu deles dois. Então o mundo está morto espiritualmente sem o Espírito Santo de Deus. Então tal que o Senhor Jesus disse: eu não sou deste mundo, eu sou porque Ele é santo. Príncipes já está neste mundo, que é Satanás. Toda obra que o homem faz desagrada a Deus, mas agrada a Satanás. Então o mundo jaz do maligno desde o princípio da criação. Começou de Adão e Eva, depois que eles foram expulsos do jardim do Éden. Como está escrito aqui, livro de Isaías, capítulo 55. Todo o povo é convidado a procurar a salvação que é apenas em Cristo, o Salvador, Deus eterno, Criador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. O Pai deles o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre perante a Ele, como está no livro de Salmos 150, meus amados, versículo 6, que todo fôlego de vida deve louvar ao Senhor. Todo fôlego de vida deve louvar ao soberano Deus, amado Jesus Cristo, porque Pai dele o exaltou. Livro de Filipenses capítulo 2, versículo 2 ao 9, porque o Pai dele o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, porque o nome dele é santo. Só o nome dele é santo, só o nome dele é poderoso, só o nome dele te cura, só o nome dele te protege, só o nome dele te liberta, só o nome dele pode te proteger, só o nome dele pode expulsar demônios, pode expulsar toda enfermidade. Só o nome dele pode proteger a tua casa, a tua família. Só o nome do Senhor Jesus. Mas se você falar o nome de Deus várias vezes, não vai ter poder para nada. Até os demônios creem. Até os demônios têm temor a Deus. Até os demônios demonstram o bem. Demonstre ser santo. Demonstre querer ser Deus. Então, meus amados irmãos, a única que tem temor verdadeiro é que é Jesus. Porque o Pai dele, todo poder e autoridade para ele, para o Filho dele. Porque a salvação é só através dele, do mundo inteiro. E ele morreu, pagou o preço alto por todos os nossos pecados do mundo inteiro, por toda a humanidade. E no céu, meus irmãos, a festa do seu pecado. E o pecador que se arrepende? Você que necessita, está cansado de suas obras. Você já tem muitas obras feitas que te desagrada aos teus olhos, teu coração. Você vê que
Para todo lado que você vai, para todo lado que você caminha, só tem treva. Está na escuridão. Você vê que só tem um caminho, que é a luz, que é Cristo. E você está na escuridão. Procurar se posicionar na luz, que é Cristo. E aí, meu amado irmão, vai com Deus, Deus abençoe. Porque o Senhor Jesus é a luz. Você está na escuridão, você está nas trevas. Se você já tem um caderno, uma Bíblia dessa cheia de obras más, você está no momento de se libertar através de Cristo. A libertação é só em Cristo. Então a tua obra está muito imunda. É uma escuridão que vai acabar te levar para o abismo, que é lá embaixo. Fogo e enxofre. Você vai ter eterna. Lá não tem como sair de lá depois que você entra lá. Você está seguindo o caminho do abismo. Você está vivendo para este mundo. Está querendo salvar para este mundo. Se você quiser salvar a sua vida, vai perder, que é neste mundo. Você que vier pela espada, você está perdendo a sua vida. Mas se você perder a sua vida por amor de Cristo, você vai salvá-la. Cristo vai salvar você. Como está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 55. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouve, e a vossa alma viverá. Que é em Jesus Cristo, a você ouvir Ele, e crê, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências, que é Jesus, é só em Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor amado Jesus Cristo. Que o Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Diz o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Você que é ímpio, você que é homem mau, você que é homossexual, lésbicas, gay, prostituta, você que está debaixo da maldição, está com obras perversas, todo em geral que está sobre este mundo, sobre a base deste mundo, está debaixo da maldição. Então a salvação é só através de Cristo, a libertação é através de Cristo. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, você que é ímpio, você que é homem mau, porque grandioso é em perdoar. Jesus Cristo, só Ele perdoa. Está no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Para se libertar só através de Cristo. É você se entregar inteiramente para Ele, que nem Adão e Eva fez. De corpo, alma e
Espírito, entregar o coração todo para Ele, a clamar por Ele, que você necessita só apenas dEle. Entregar de coração, meus amados irmãos, que Jesus vai te perdoar. Aí você libera perdão para os teus inimigos. É você amar de coração, liberar perdão de coração, não esperar por Ele liberar perdão. Se você esperar por Ele, você não vai se perdoar. Liberar perdão é nunca. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, amado Jesus Cristo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, porque a terra não é santa, a terra é imunda, se tornou imunda para causa de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. Então a terra é imunda, a terra é maldita. Essa lei se torna imunda porque o homem faz o que ele bem quer, ele segue o seu livre-arbítrio, não tem temor a Deus, ele quer ser mais que Deus, quer tomar posse de Deus. O homem se exalta, se glorifica a si mesmo. O Senhor Jesus diz que vai ter tempo que virá muitos sem meu nome, dizendo eu sou o Cristo. São homens, mas tem um demônio por trás. Não sigam, porque tentarão enganar até os escolhidos de Deus. Guardai dos ídolos, está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 21. Guardai dos ídolos, afastai dos ídolos. Afastai dos ídolos, os homens malignos. Livro de Provérbios, sabedoria de Salomão, filho de Davi, capítulo 24. Não tem inveja dos homens malignos, para que vós não praticam, não querem fazer o que eles praticam e fazem. Mas se considerar apenas um Salvador, que é Cristo, está ali de João, capítulo 15. Ele é o único pastor das ovelhas. Ele é o único pastor. Todos aqueles que ouvem Ele, crê nele, se posicionam somente nele, que se não necessitam apenas dele. Deixa o Senhor Jesus Cristo ser teu pastor. Não homens, não mulheres, não crianças, não animais, não pedra da esquina, não árvore, não os postes, não essas casas, não os teus carros, os teus bens. O Senhor Jesus não habita em casas feitas, qualquer coisa feita por mãos de humanos, por mãos dos homens. Ele habita em você. É quando você realmente necessita dele, quando você realmente quer ele, totalmente entregue para ele, só necessita dele. É quando você renuncia todos os seus erros e pecados, aí você é batizado nas águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí será nova criatura, foi comprado por alto preço por Cristo, e não há condenação para você. Aí você será um trigo de Cristo. Teu nome vai estar no livro da vida, teu lugar no céu, vai estar escrito teu lugarzinho no qual o Senhor Jesus, no braço do Senhor Jesus. Você pegar a tua cruz 100%, você é adorador de Cristo. Aí você vai fazer parte da família de Jesus. Você é de Jesus. Você é da família de Cristo, não de Satanás, dos zombadores.
mas de Cristo. De Jesus Cristo do céu, não da terra. Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Diz o Senhor amado Jesus Cristo. A salvação é por decisão. Salva tu e salva a tua casa. Está no livro de Pedro. É o primeiro 2. Porque para Deus tudo é possível. Livro de Pedro. Que é para Deus um dia como 1000 anos como um dia. Ai, dessa nação não vos ouvi, não crê. Se você ouve a Cristo, crê em Cristo, crê no Evangelho dele, ser batizado, aí você se liberta, será de Cristo. Você que foi comprado por Cristo, não por homens. Homem não merece adoração nenhuma. Procurar em querer receber a graça, que é o Espírito Santo. Porque o teu corpo é o templo, a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Deus, não habita em casa feita por mãos humanas. Ele habita em você. Quando você realmente larga tudo por ele habita em você. Porque ele ama você, ele não ama essas coisas aqui não. Ele ama você. Ele fez você para se multiplicar, para que você tenha tudo, mas não se apegar a essas coisas, esse bem que ele te deu. Apenas Jesus Cristo, único Salvador, que é Jesus Cristo, meu amado e minha amada irmã. E tenha cuidado, todo mundo, que Satanás anda ao derredor do mundo inteiro. Satanás não te ama. Porque ele é mentiroso, é destruidor de famílias. Desde o princípio. Quis tomar posse de Deus, mas de Deus não toma. Enganou Adão e Eva. E você acha que Satanás te ama? Desenrolou a família Adão e Eva. Separou a família inteira. Você acha que Satanás te ama? Não ama coisíssima nenhuma. Ele é destruidor. Destruidor de lá. Destruidor dos teus bens, dos teus sonhos, dos teus projetos. É destruidor de todos os teus objetos. É destruidor de todos os teus bens. Ele é destruidor de toda a tua família. Então, meus amados irmãos, procurar se posicionar em Cristo e se libertar. Coloque seus filhos na presença de Deus. Não do mundão, ficar à vontade, como bem quiser. Porque o diabo entra neles. Se você deixar bem à vontade, como bem quiser. Porque esse mundo é jaz do maligno. Quando uma criança sabe o que é certo, o que é errado, Satanás se debrecha, Satanás entra nelas. Culpa de quem? Delas? Não, dos pais. Sempre são dos pais. Por isso que o Senhor Jesus diz, coloca teus filhos na presença de Deus. Que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 38. Arrependei-vos e convertei-vos, porque a promessa de vos respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Então a palavra é para todos, a salvação é para todos, a libertação é para todos. O Senhor Jesus salvou todos, mas não todos estão libertos. São poucos que estão libertados. Neste mundo, se tiver 30% que está libertado é muito. 70% não está liberto. Porque está entre as 99. No mundo inteiro, o mundo é grande. São poucos que estão se posicionando.
com a tua cruz 100% de Cristo. A maioria não está. Por isso que Deus está com o teu Espírito Santo na terra, está mandando cada vez mais para pregar, evangelizar, porque Ele não vai falar de si mesmo, Ele vai falar só de Cristo, da verdade, que é Cristo, para libertar o povo, para que o povo creia e seja salvo, libertado de todos os seus erros. Procurar largar o pecado, a prostituta, o prostituto, que é o pecado. Largar tudo por Ele. Amar Ele em primeiro lugar. Larga a família, teus filhos, a família toda por Ele. Coloque Ele em primeiro lugar e amar o próximo a ti mesmo. É isso que Cristo quer. Não você botar proteção para expectativa em homens. Em você não querer ser mais do que Cristo. Acha que você pode, você tudo pode, ele não pode nada. Não é porque Deus colocou sobre um patamar que foi usou o povo todo, porque tudo é Deus que manda, Deus que comanda. Aí Ele colocou sobre o patamar, sobre a presidência, usou o povo para votar. Aí você despreza o Deus soberano, despreza o povo de tal maneira, querer ser mais do que a multidão, querer ser mais do que o povo, querer ser mais do que Deus. Hipócrita imundo. Se torna um filho de diabo. Mas Deus te ama. Deus não te despreza. Ele quer que você se liberte, se torne um ímpio. Sem Deus. Procurar ouvir, se libertar e crer. E vai ser salvo. Mas se você é seguidor do seu livre-arbítrio, você bebe sem Caim, vai morrer como Caim. Você bebe sem Deus e vai morrer sem Deus. Você bebe como Caim e vai morrer como Caim. Então o Senhor Jesus está chamando, está com sede. O Espírito da esposa está chamando, venha e tome de graça da água da vida. Porque assim será a minha palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que as palavras de Deus são espírito e vida. Onde ela é pregada, ela fica. Onde é profetizada, ela fica. Ou se você creu, amém. Se você não creu, também amém. Se você creu, salvo. Se você não creu, salvo também. Mas pro outro lado, não em Cristo. Porque você precisa seguir seu livre-arbítrio. Cada um tem seu livre-arbítrio. Deus não te obriga a você ouvir Ele. Deus não te obriga a você adorar Ele. Deus não te obriga a você renunciar tudo por Ele. Deus não te obriga a você crer nele. Deus não te obriga a nada. Mas se você despreza a palavra, despreza o Espírito Santo, despreza o Senhor Jesus e despreza a Deus, você pode ser bom para a humanidade inteira, para o mundo inteiro. Você pode ser o cara, o homem, a mulher mais boa do mundo, mas não vai ter salvação. Não é porque você é boa que você vai ser salvo. Bom é só Deus, né? Jesus chamou. Por que me chamas bom? Bom é só o que é Deus. Então bom é só Deus. Você não é bom. Bom é Jesus. E a salvação através de Jesus. É você ouvir Ele, é você crer nele e vai se libertar, ser salvo através dele, porque bom é só Jesus. Ninguém é bom, todo mundo é mau. Jesus disse, se vós sendo os maus, vós dará coisas boas para os seus filhos, imagine Deus. Então só Deus é bom. Nós somos bons. Bom é Jesus. Só Jesus é bom.
Ele morreu por você? Você teria coragem de morrer por seu filho, pela tua mulher, pela tua mãe? Quem toma conta da tua vida? Deus não é espírito, não é, você não é a criação de Deus? Você é criador? Não sabe no momento? Muitas vezes eles morrem primeiro que você, ou você morre primeiro que eles. Porque você não é criador, você não é espírito. Criador é Jesus, é Deus. Você é a criação. Agora você está vivo, de repente você não está vivo. Agora você está respirando, de repente você não está respirando. De repente dá um treco. Você está enxergando, de repente não enxerga mais. De repente está indo de boa, de repente acontece um acidente. De repente acontece um acidente, de repente morre a tua família, você é velho. Às vezes você não morre, você morre e a tua família é velha. É assim. Aqui é o piscar de olho nessa terra. Então quando você anda nessas ruas, nessas estradas, você tem que procurar andar em vigilância, tem que se proteger você e proteger o próximo. Você tem que pensar em você e no próximo. Se você só pensa em você, você não se ama. Não ame nem você mesmo, imagina o próximo. Você tem que amar você primeiro para depois amar o próximo. Então você tem que amar você e o próximo ao mesmo tempo. Isso é amor. Porque Jesus te conhece. Jesus te conhece. Antes que você gerar, Jesus já te conhecia. Está no livro de Jeremias, capítulo 1, é o versículo 1 ao 5. Antes que você gerasse, ele já te conhecia. Antes que ele te colocou ao mundo, ele te colocou como um patamar sobre algo para fazer a obra dele. Eu não vou dizer porque eu não sei, cara, eu tenho um chamado. Eu sei do meu. Do meu eu sei. Nessa terra, cada um tem um chamado sobre Deus. Nessa terra. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você quer ser escolhido? Procurar crer, ouvir, se for sinal em Cristo, você vai ter um chamado sobre Deus. Não procurar se salvar para este mundo. Porque este mundo aqui é perverso, é maligno. Aqui é tudo passageiro. O Senhor Jesus disse, esse céu vai passar, essa terra vai passar, mas a palavra dele nunca há de passar. A salvação é para os que creem. O Senhor Jesus diz, livro de João, capítulo 14, versículo 15, os que me amam guardarão os meus mandamentos. Os que amam ele têm que guardar os mandamentos dele. Mas os que não amam, que está para o seu livre-arbítrio, livre à vontade, sabe os mandamentos, mas não segue, está no livro de 14, capítulo 23, livro de João. Os que não me amam não guardarão os meus mandamentos. São esses. Tem a Bíblia, está com a Bíblia, está com a Bíblia no celular, mas não pratica. Você diz que segue a lei do homem, mas que lei é essa? Seu nome está sujo. Você tem obras más, não respeita as leis. Você não leva desaforo para casa, anda armado, carne fofoca, não libera perdão, não consegue nem amar a si próprio. Você sabe que tem algo que está te fazendo mal, uma bebida, um exemplo, mas você não larga. Você é viciado por aquilo tanto que você não quer largar. Você se ama? É claro que não. Só passa a se amar quando você larga aquele teu vício. Aí você passa a se amar. Quando você passa a se amar, aí você começa a amar o próximo. Isso é amor. O Senhor Jesus disse, cerca nele, Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer que você seja nele. Que você ama os seus inimigos e orar para os que vos perseguem. E faz bem os que vos maldizem. Amará o seu teu Deus acima de todas as coisas. E segundo o próximo, como a ti mesmo, o próximo. Qualquer próximo. Todo mundo é próximo. Qualquer pessoa que está pela rua, qualquer lugar, a sua família. Tudo é próximo. Todo mundo é próximo. Jesus chama, meus amados irmãos. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4 ao 17. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é pela palavra, meus amados irmãos.
A salvação é pela palavra. Que é Cristo? Cristo é a palavra. Jesus é a palavra. O Espírito Santo é a palavra. É só através da palavra que é a salvação, que é Cristo. Porque as palavras de Cristo são Espírito de vida. Procurar crer. Não sei que nem Tomé, o Senhor Jesus disse: Tomé, porque agora que me viste, crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Porque crente é cristão, aqueles que creem. Que não viu, mas creu, que nem os discípulos. Não seja que nem Tomé que duvidou. Que duvida são aqueles que realmente não quer. Quando você duvida de algo, que nem Tomé, você não vai morrer por algo que você duvida. Você morrer por algo que você duvida? É lógico que não. Seja que nem os discípulos que morreu por Jesus, que é os outros, que não duvidou, não viram, mas creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Meus amados irmãos, Deus abençoe, Deus guarda a todos, Deus proteja a todos, Deus guia a todos, Deus abençoe vocês, guarda e protege você e sua família. Jesus ama todos vocês, eu declaro agora, nesse exato momento, dessa tarde e à noite, será a bênção de paz para todos. Jesus vos ama e Ele está voltando para todos aqueles que creem. Ele está voltando para os que creem. Ele está voltando para os que creem, porque é realmente para aqueles que querem Ele. E a igreja, nós nascer na igreja de Cristo, a igreja de Cristo. E a salvação é por si creio. E Ele está voltando.